te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz, Senhor Jesus. Nessa manhã, quando eu estava vindo para o trabalho, eu estava ouvindo um louvor e que é relacionado a esse cântico. Salmo 139, eu queria compartilhar com você. Salmo de Davi, né? Salmista Davi, entoando louvores ao Senhor, mas 2 versículos me chamou muita atenção, né? Assim, é muito conhecido esse texto, já ministrei algumas vezes nesse texto, e nessa tarde já, né, eu quero compartilhar com vocês. Paz, Deise. Salmo 139 e o verso 7 e o 8 diz o seguinte: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. E quando eu estava ouvindo o louvor que faz menção, que faz referência a esse salmo, algo muito maravilhoso veio falar o meu coração e eu quero compartilhar com você nesse momento. Eu não sei você, né, assim, talvez porque é o Salmo de Davi e automaticamente você vai lembrar, né, de Davi, 2 fatos muito fortes na vida de 3, né? Fatos muito fortes na vida de Davi. Quando ele foi ungido pelo Senhor, né, enviando o profeta Samuel para ungir ele como rei de Davi, para ungir ele como rei, né? Davi, no tempo de Deus, iria sentar no trono e ia governar o povo de Israel. O outro fato é quando ele luta com o gigante Golias, né? E a gente vê que existem pessoas até que nem são evangélicos, mas conhecem o texto, conhecem essa palavra, né? Assim. E o terceiro fato que a gente lembra muito de Davi é a queda, né? Quando Davi pecou, né, com Betseba, né, e ainda fez o assassinato de mandar, né, Ur para, Ur não, o esposo dela, né, está à frente da batalha para que ele fosse morto, né, assim. Então são 3 fatos que quando a gente, né, fala do rei Davi, quando a gente fala, né, a gente esquece de um quarto ou um primeiro de todos, né, assim, que é um homem segundo o coração de Deus. Davi, né, era homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. E quando ele vai fazer esse cântico do Salmo 139, e o versículo 7 e 8, eu li até o 9, né, assim, pela manhã eu estava meditando nele e até iniciei, soltava a nossa irmã Camila, mas aí precisei eu sair, né, assim, terminei que eu não salvei, né, a ministração, e chegando agora, né, e eu quero meditar com você. Quando eu leio esse texto, como eu disse, né, a vocês, a gente lembra, né, quem era Davi, alguns acontecimentos que marcou, né, a vida de Davi. E talvez quando você lê esse texto, você vai lembrar, né, quando Davi diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Automaticamente os julgadores, né, assim, que gostam de apontar o erro, o pecado, provavelmente deve lembrar,
né, de Davi dizendo assim, agora eu entendi porque Davi disse isso. Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde eu fugirei que tu não vais ver? Porque o Senhor viu quando Davi cometeu aquele adultério, né, assim, com Urias, com Betsebe, o seu esposo Urias, ele coloca na frente da batalha para que ele morra. E aí ele cometeu o pecado de adultério e o pecado de homicídio, né, assim. Só que geralmente a gente só lembra do adultério, né, assim, e esquece que também ele cometeu o homicídio, porque ele colocou de propósito mesmo, para que ele, na linha de batalha, ele fosse morto, porque ele tentou de todas as formas esconder o seu pecado e não conseguiu. Davi provavelmente, né, assim, não só dizendo com propriedade, para onde me ausentarei da tua face, para onde me ausentarei, né, do teu espírito ou da tua presença, qual é o lugar que eu possa me esconder, se é que tem? E ele pode dizer, não. Ele fez nas escondidas, ele fez, né, distante dos olhos dos homens, das pessoas, mas não de Deus. E Davi inclui também, né, isso, não só isso, mas ele inclui, né, que quando ele fugia de Saul, né, quando ele estava, né, apacentando as poucas ovelhas do seu pai, né, assim, e até o seu próprio pai havia esquecido que quando apresentou os seus filhos para ser ungido, o profeta Samuel diz, acabaram-se todos. E aí o pai dele vai dizer uma expressão, resta um, porque ele era novo, era caçulo, tanto é que ele diz, ele é o mais moço, né, não tem habilidade, não sabendo que, né, Davi estava na presença de Deus, porque Deus via tudo, estava ali habilitando ele naquele lugar onde ele estava apacentando as poucas ovelhas do seu pai. E foi muito profundo, porque se tem, e o louvor, né, em uma outra versão diz, se eu habitar na mais profunda, né, colocar minha cama no mais profundo, ali tu estás. E aí pela manhã eu estava ministrando o quanto essa palavra falou ao meu coração, porque muitas vezes nós só achamos que Deus vai estar conosco em alguns momentos. É óbvio que, né, os nossos pecados fazem separação de Deus, né, de a gente com Deus, né, assim, mas pela santidade, mas não pelo processo de abandono. Né? Você vê o povo de Israel constantemente fazia o que era desagradável ao Senhor, com ídolos, com prostituição, né? Assim, em desobediência, e o Senhor estava afastado deles. A santidade de Deus não tinha como ter comunhão. Mas abandonar o Senhor não abandona. O Senhor estava com Moisés quando ele subiu lá, né, no monte para que o Senhor desse as tábuas da lei. O Senhor estava com o povo quando eles estavam lá dizendo para Arão, né, de construir, faz um bezerro de ouro para nós, porque esse tal Moisés morreu. Era o mesmo Deus que estava com Moisés naquela presença gloriosa, onde Moisés não queria descer dali, onde Moisés estava, né, assim, mas também estava lá com aquele povo e que estava em desobediência. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que é óbvio que talvez até pelo texto você já olha e você mesmo já responda. O texto diz, para onde me ausentarei da tua presença? Talvez você, né, esteja aí olhando e dizendo assim, parece que Deus não está me vendo numa situação que você está passando, numa situação caótica mesmo que você está passando, de sofrimento. Eu quero te dizer que não há lugar onde a presença de Deus, onde os olhos de Deus
não possa te ver. Não há. Sabe, o mesmo Deus que te proporciona alegrias, né? Bênçãos, promessas cumpridas, né? Assim, esse mesmo Deus, ele está também nos vales, nos momentos angustiantes, no momento, sabe, de tristeza, em que você muitas vezes sente a ausência de Deus, dizendo assim, parece que Deus não está me vendo. Parece que eu estou só, eu não estou conseguindo sentir a presença, o cuidado de Deus, parece que Ele me abandonou, parece que eu estou só. O profeta Isaías, lá no livro de Isaías, diz o quê? Que uma mãe pode até esquecer, se porventura uma mãe vier a esquecer dos seus filhos, o Senhor não. Ele coloca algo que parece, aqui ele até fala, eu já expliquei a vocês, né? Uma mãe que está amamentando. Como é que pode a mãe estar aqui amamentando e esquecer o seu filho que amamenta? Ele diz, todavia, isso é raro, mas se porventura isso acontecer, mesmo assim eu vou estar com você, eu não vou abandonar você. Né? Para pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem e se encontram no lamaçal de pecado, no caminho de desobediência, sabe? Que diz assim, eu não tenho nem coragem de voltar, porque Deus nem está me vendo, ele está longe de mim, ele virou o seu rosto. Eu quero te dizer, querido, que não há lugar onde nós podemos nos ausentar da presença de Deus, do Deus que nos vê, do Deus que nos sonda, do Deus que nos conhece. Sabe, às vezes você está distante de alguém, já viu alguém até usar a expressão, né? Olá, sumida, né? Porque parece que você sumiu da vida de alguém, parece que ninguém te enxerga, parece que ninguém te vê. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, quando Deus estava falando comigo, né, assim, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Filha, você pode estar lá nas alturas, eu vou estar contigo. Você pode estar na mais profundeza, né, de seja lá o que for, filha, eu vou estar contigo. Porque não há lugar onde nós podemos ficar ausente da presença de Deus. Por isso, né, um dos atributos do Senhor, ele é onipresente. Um Deus que está presente em todo lugar. Não há, sabe, querido, olha, ele está aqui comigo, ele está aí com você, onde você está agora, ele está aí também. Mas, pastor, é distante da onde a senhora está, para você ver o poder de Deus. O poder de Deus que ele simplesmente, se eu tiver, né, assim, em uma situação, né, desanimada, incrédulo, né, assim, olha, querido, ainda assim, a mão do Senhor, ele cuida de nós, ele está nos vendo. E por isso eu quero terminar, né, com você, dizendo o que o salmista disse. Ele perguntou, porque ele talvez tenha dito naquele momento que eu estava pecando. O Senhor realmente não estava, mas o Senhor estava vendo. Né? A presença de Deus não estava naquele ato, naquilo que ele estava, mas ele estava presente vendo. Mas diferentemente do homem que muitas vezes quer estar presente para ver e apontar, é o Deus que ele diz, ó filho, eu estou aqui, eu estou vendo que você está errando, que você está errado, eu estou vendo que você está sozinha, eu estou vendo que você está se sentindo sozinha, eu estou vendo que você está chorando, eu estou vendo que a angústia está batendo no teu peito, né, assim, e tem momentos que é muito mais difícil, mas eu quero te dizer, filha, que nem nesses momentos a minha presença, né, sai, nem nesses momentos, né, assim, você consegue se ausentar da minha vista, sabe, às vezes eu não sei você, mas sabe aquele momento que às vezes a gente quer chorar,
né, para a gente se sentir abandonada ou sentir, né, desprezada por alguém, né, assim. Mas sabe que esse momento Deus está dizendo assim, ó, nem nesse momento, filha, nem nesse momento aí que você está passando, se você está no leito de hospital, se você está com enfermidade, se você tem sido desprezada por alguém, né, se você está vivendo, né, o tempo da bonança, né, da provisão do Senhor, sabe que em nenhum lugar onde Ele te coloca, ou onde você se coloca, você vai conseguir se ausentar da presença desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, desse Deus que cuida, desse Deus tremendo que olha por mim, olha por você. Por isso, querido, eu quero te dizer nessa tarde que agora, sabe, que você talvez entrou agora, está ouvindo, vai ouvir depois essa ministração e deve estar dizendo, Senhor, nossa, eu estou me sentindo tão só. Senhor, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me enxergando, eu não estou sentindo a tua presença, eu estou me sentindo abandonada, eu estou me sentindo só. Eu quero te dizer que o salmista Davi, um homem, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pôde experimentar que até naquele momento em que ele cometeu aquele ato, né, de adultério, aquele momento que ele cometeu aquele ato de homicídio, de matar, né, Urias, o Senhor mandou um profeta e diz, Natan, e disse, vai lá, falar para ele que onde ele estiver, a ausência, né, assim, ele não vai conseguir se ausentar da minha presença, não vai fugir da minha presença, independente de onde ele esteja, eu o estou vendo, eu estou presente na vida dele. Você pode não estar, ele podia estar fazendo algo que é desagradável ao Senhor, mas isso não deixou que Deus dissesse assim, agora você pecou, agora você errou, fique aí, eu não estou nem aí para você, eu vou lhe abandonar. Não, querida, esse Deus que é rico em misericórdia, usa o profeta Natan para ir lá para falar para o rei Davi, para dizer, olha, deixa eu te contar uma história. E ele começa a relatar uma história para chegar, porque até quando Deus vai tratar, Ele sabe como tratar as nossas vidas. E Davi, enfurecido com aquele exemplo, né, que estava dando, e Natan diz, é você, Davi. Você, porque você fez nas escondidas. Mas o teu pecado vai ser revelado nas claras, sabe? Mas não era para causar vergonha, era para um Davi conhecer que não existe lugar. Não existe lugar, não existe situação que a gente consiga fugir de Deus nos enxergar, de Deus nos ver, de Deus estar presente em nossa vida. E por isso, com muita propriedade sobre a palavra de Deus, eu não me apoio nas minhas palavras, nas minhas situações, né? Não, querida, eu estou dizendo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que está aí, que talvez esteja tão angustiado, você esteja tão triste, ou você esteja muito alegre, né? Porque recebeu grandes vitórias, né? Assim, ei, Deus também está aí nessa vitória, nessa alegria, né? Assim, agradece a Ele, né? Assim, glorifica Ele, porque Ele também está nas lutas, como Ele também está, sabe? Nas alegrias Ele está em todo momento, porque Ele é onipresente. O Davi, que abra aí a sua Bíblia, por favor, ainda no Salmo 46, né? O cântico dos mestres para vozes, né? Quando os coraitas, eles vão cantar, entoar louvores ao Senhor. Ele diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele mostra, né, assim, que Ele está, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura, verso 7. O Deus que está presente.
O Deus que ainda diz assim, olha, ainda que as nações se agitem, reino se abale, se ergue a voz, a terra se derrete, ainda sabe e possa estourar, né? As águas ficar turbulantes, né? Querido, ele está dizendo, ele está. Ele está. Pode estar, sabe, a tempestade que for, pode se levantar, ele está. Sabe, quando você vai lá para o Novo Testamento e você vai ver a passagem que o Senhor acalma a tempestade. Sabe, querido, uma versão fala quando o Senhor acalma a tempestade, em uma situação ele está no barco. Os discípulos estavam amedrontados porque eles estavam dizendo, tu não se incomodas, mestre, de que nós venhamos morrer? Quem disse que você ia morrer se eu estou no barco? O Senhor convida os discípulos e de repente se acontece uma tempestade. E aí Pedro, achando, né, que movido de muita fé, de muita ousadia, diz, Senhor, se és tu, manda eu ir até contigo. Senhor, vem, Pedro. Mas a Bíblia diz que ele, percebendo que o mar estava agitado, que o vento estava forte, ele começa a afundar. Mas observe, querido, que Deus está, porque o Senhor estende logo as mãos para socorrer. Porque Deus está nesse teu medo. Deus está, sabe, nessa angústia. Deus está nesse pedido que você está fazendo. Porque a palavra do Senhor diz, nesse salmo que nós lemos, né, assim, que Davi, ele diz assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conhece, porque ainda nenhuma palavra chegou à minha boca, tu já conhecia. Tu já conhecia. É esse Deus, querido. Como é maravilhoso. Eu não conheço essa pessoa que está aí escrevendo, né? Epitácio, parece, Batista. Obrigado, né? Ele está dizendo, Deus vivo na sua vida. Amém, né? Porque eu estava aqui, Epitácio, né, assim, e Deus novamente, né, assim, até porque minha filha, né, Bruninha, a filhinha do coração, minha ovelhinha, estava dizendo, mãe, eu não estou conseguindo salvar, porque eu não estou achando, né, ela não tinha achado, porque eu tinha feito essa palavra logo cedo, né, assim, mas eu precisei sair, daí eu não consegui salvar. Mas porque Deus, né, queria que você que está aí do outro lado ouvisse nessa hora, porque Deus sabe que você que estava precisando ouvir. Um Deus querido que Ele está dizendo, ei, eu estou aí presente. Nesse pedido que a sua boca nem pronunciou, eu estou presente. Porque não há nenhum lugar que você possa ficar ausente da presença do Senhor. Mesmo que você, né, fosse para a escuridão, que eu não consigo enxergar você, sabe? Por exemplo, você está na sua casa com a luz toda apagada, né, assim, e alguém, né, chegar, né, achando que não tem ninguém porque não consegue enxergar. Por isso que o salmista diz, ele diz, até ali, se as trevas me cobrirem, o Senhor me vê. O Senhor está presente. Porque não há lugar que eu possa me ausentar da tua presença, que eu possa ficar invisível, que o Senhor não possa me ver, que o Senhor não possa me enxergar. É isso que Ele quer que nessa tarde você entenda. Que você pode até sentir que você está só, abandonado, mas você precisa saber que você não está só, nem está abandonado. Porque talvez você possa querer até rebater para mim. A senhora não sabe o problema que eu estou passando? Realmente eu não sei. Mas independente do problema que você está passando, esse problema, essa situação, ela não faz você ficar invisível, que o Senhor não possa te ver, não possa te enxergar. Eu sim, que sou limitada,
você não consegue me ver, você não consegue enxergar, você não consegue ver o que está aqui dentro de mim, você não consegue ver o que eu faço ou deixo de fazer. Mas o Senhor que está aí, ó, onde você está, que está aqui comigo, aqui no meu carro, né, aqui comigo, aqui no meu trabalho, né, assim, Ele está dizendo, eu estou vendo você, filha, como eu estou vendo cada uma, né, Ivanilza, Epitácio, Camila, Deise, Bruninha, subiu mais umas pessoas, né? Ele disse, eu estou vendo, eu estou presente, eu estou, né, vendo, eu estou contemplando, eu estou aí. Mas muitas vezes nós não... É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, porque muitas vezes a gente vai sentir sentimento, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir desespero, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir sentimento de abandono. Mas uma coisa que Deus nessa manhã diz para mim, diz para você, você não precisa sentir, filha. Você precisa saber que não há nenhum lugar que você fica ausente da minha presença, que eu não consigo lhe enxergar. Sabe? Se você tiver, né, escondido, se eu me esconder aqui, ó, agora da tela, né, de você não vai conseguir me ver. Mas o Senhor vai dizer, ei, você está aí. Você está aí. Né? Porque Ele nos vê. Ele está presente aí, onde você está. Ele está falando com você que está aí. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não possa só se prender ao seu sentir, mas que você possa, né, receber essa palavra e saber que o Deus que está presente, Ele está presente aí. Ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua petição, ouvindo o que você está falando, né? Assim, Ele está presente aí, Ele está te vendo. Eu posso nem te conhecer, eu posso nem estar te vendo onde você está, o que você está fazendo agora, mas o Deus que me trouxe nessa tarde para dizer isso para você, que Ele está presente. Ele está presente. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa sentir essa presença de Deus na sua vida. Agora sim, filha, Bruninha, né? Tá salva, eu vou salvar essa palavra, tá certo? Vai estar lá no canal, você que nos segue, tem lá o canal no YouTube, né? Assim, curte, compartilha para que outras pessoas, né, escute também. Talvez outra pessoa esteja agora tão desesperado, com medo e precisa, né, ouvir essa palavra. Seja você esse agente abençoador. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber, né? Às vezes eu estou precisando ouvir, mas sabe que Deus fala, né, como Ele diz, né, assim, o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza, porque tem momentos, sabe, que eu estou me sentindo, né, assim, e o Senhor diz, você vai dar, filha. E eu posso ver, né, a gratificação, porque a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então seja esse agente também abençoador. Experimente, né, ser esse agente abençoador, né? Vai lá no canal, Bruninha vai salvar, nossa irmã da mídia, ela vai salvar, vai colocar lá no canal do YouTube. Se você não é, né, se inscreva lá. Curte, compartilha, né? Você que tem Instagram também, pode compartilhar essa live para seus amigos, né, que você tem, para que essa palavra chegue na vida de muitas pessoas e possa revigorar, possa falar, possa fortalecer, né, pessoas, né? Eu entendo que pelo menos, né, para a vida, eu tô falando certo, Epitácio, tá aí, Epitácio o nome tá, ponto Batista, 75, né? Ele tá falando aí, Deus puro na sua vida, obrigado pela palavra, Deus é fiel, né? Então, se só foi somente para ele, já valeu a pena, querido. De verdade, já valeu a pena, porque eu sinto alegria e prazer em ser usada pelo Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te dê um dia de excelência, uma tarde de excelência, que a mão grande e poderosa do Senhor, Deus continue, né, sobre a tua vida e você possa ver que Deus está com você, tá bom? Beijo.